Agora acho que vai. Marcelo, Fabi, Olá! Pati, sua linda. Marcelo, não está aparecendo a sua imagem. Não estou entendendo por quê. Ah lá, mudando. Fabiana Cartapati, amiga linda de Brasília. Ai, quanta gente linda aqui. Marcelo, ah lá, agora sim. Tá dando para ver você. Maria Amélia, amiga de colégio, gente, oitava série. Clau, Márcia. Oi, Fabiana. Logo mais vamos fazer uma, hein, Fabiana? Fabiana é ginecologista em Brasília, uma amiga muito querida, que tem um trabalho super bacana com Ana, você está me mulheres. vendo? Eu tô te vendo, tô te vendo. Ah, tá. Boa noite, gente. Que legal, quanta gente conhecida. Ó, vamos só esperar um pouquinho, eu acho que seria bacana para mais pessoas entrarem, que a gente acabou entrando um pouquinho antes, né? Quem mais que tá aqui? Perfeito. Pode ir falando um oi aí, geral, Marcelo, para os seus Oi, convidados. Fernanda. Por enquanto, eu estou vendo mais gente do seu lado do que do meu, mas A vamos ver. Márcia também é querida psicóloga, trabalha no fórum também. Muita gente querida aqui. Bom, a ideia da live de hoje, né, é a gente conversar um pouquinho com o Marcelo, que é infectologista, contar um pouco, né, sobre como tá tudo isso, não só no mundo, mas aqui no Brasil. Dar uma visão, Cris Marcondes, querida, e também conversar um pouquinho sobre os aspectos psicológicos. A Ananda, que é minha sobrinha, que mandou um A coraçãozinho aqui, me Nandinha, linda. disse que é muito importante que durante a live as pessoas mandem coraçõezinhos. Eu não sabia disso. Olha lá, Marcelo, Fabiana mandando boa noite para você. Dani Oi, Fabi. Mori, oi, querido. Renata, olá. É importante esses coraçõezinhos para a live ficar em bastante destaque. Adriana, Oi, Donini, Bridoline. Roberto, Dudu Dudu Calil. entrou. Que legal, Dudu, que você conseguiu se organizar. Muito bacana, muito bacana. E mais. Ah lá. Marcelo, vamos começar? Eu acho que já está no horário, Vamos. né? Como que tá aí? Sim, são Então oito e tá trinta bom. e quatro. É, 21 você não pessoas está na sala. aparecendo para mim. Você não está aparecendo para mim. Está aparecendo uma tela Estranho. cinza. Eu não estou conseguindo tirar essa tela cinza. Eu vou sair e entrar de novo para ver se eu consigo resolver isso. Acho que apareceu o computador. Eu tenho que chamá-lo novamente. Hum. Bom, a gente tem que fazer, na verdade, as pazes com essa tal tecnologia, né, gente? Essa é a verdade. Marcelo aguardando. Estou vendo. Ah, agora acho que vai dar para ver. Vocês contem se está dando. Marcelo, está aparecendo o computador. Ó, tá azul a sua tela. Ah, eu já sei por quê. Tá. Aí, facilitou a vida. Facilitou. Agora sim. É É, que eu não podemos nos estou me vendo, apresentar? tá? Então, tá bom. Olha, tem muita gente, inclusive o Dudu Calil. O Dudu Calil é meu filho, gente. Quinto ano de medicina. Mamãe super feliz aqui com o filhão que nasceu no dia do aniversário da Fabiana Cartapati. O apelido do Dudu é Dudu Cartapati, né, Fá? Vamos lá então, Lúcio. Marcelo, por favor, pode começar a se apresentar. Bom, gente, boa noite, muito prazer. Eu sou Marcelo Neubauer, eu sou médico, sou infectologista, estou fazendo formação em medicina tradicional chinesa e acupuntura. Estou acompanhando de perto todo o que está acontecendo com essa epidemia de coronavírus. E acho que algumas pessoas já devem ter visto algum vídeo meu por aí, alguma entrevista minha por aí. E a gente vem trazer, realmente tentar trazer uma atualização do que está acontecendo com, com a epidemia de coronavírus hoje, né? Então agora eu vou pedir para a Ana se apresentar também.
Então, tá bom. Meu nome é Ana Lúcia Gonçalves, eu sou psicóloga formada há 25 anos pela USP de Ribeirão Preto. Fiz algumas formações depois disso, como, por exemplo, psicopedagogia, pedagogia. Fiquei bastante tempo na escola, mas não como pedagoga, mas sim como orientadora profissional, né? E depois fui fazer também uma formação em acupuntura, que é minha grande paixão, e eu super faço esse casamento entre a psicologia e a acupuntura. E agora também estou trabalhando bastante com atendimento psicológico online. Afinal de contas, temos que fazer aí as pazes, né? Com a tecnologia, ver tudo que tem de bom, né? Com esses recursos que estão aí para nos servir. E um prazer imenso estar aqui com vocês, com amigos tão queridos, de longa data, né? Enfim, estou me sentindo super em casa. Queria contar isso para vocês. Bom, Marcelo, pode começar. então, gente, eu vou tentar resumir um pouquinho o panorama atual da epidemia. Eu notei pelo público que entrou que tem desde médicos, amigos que são da área da saúde, mas não são médicos, e existem pessoas do público leigo. Fazer uma palestra. Oi, Edgar, boa noite. Ah, o, então, eu vou pedir para todo mundo ter muita paciência, porque é muito difícil falar de coronavírus para todos esses públicos e, ao mesmo tempo, agradar a todos. Então, tem algum momento que alguém pode ficar um pouco entediado e pode ter algum momento que alguma pessoa pode não entender nada do que eu estou falando. Vamos lá. O coronavírus, ele... Marcelo, Miriam. Deixa eu só dar uma boa noite aqui. Marcelo, o Edgar acabou de entrar com a Rosa, Miriam, uma amiga, gente, nossa, Miriam de longa data, enfermeira aqui da Unesp, também deve ter muito a acrescentar aqui com a gente. Vamos lá. Que legal. Então, gente, contando um pouco... A Maria Amélia está editando os meus vídeos do YouTube, Psico na Bike. Gente, fica a dica, quem quiser seguir aí no YouTube, Psico na Bike. Os vídeos serão editados pela Maria Amélia. Pode começar. Então, gente, contando um pouquinho do panorama da doença, em que momento que nós estamos? Eu vou virar o celular um pouquinho para vocês verem a tela que eu estou olhando. Dá para ver a tela, Ana? Dá. Você vai Tá. traduzindo para gente. Sim, essa aqui é um dashboard da Universidade Johns Hopkins, que é uma conceituadíssima universidade norte-americana, com certeza uma das melhores escolas médicas do mundo. E eles criaram um dashboard muito interessante para acompanhar o caso. E tem uma outra tela aqui, que é esse aqui, que é o Wordometer. O Wordometer, ele é um site de estatísticas, que basicamente você encontra muita coisa boa nas estatísticas do Wordometer. Eu recomendo para quem... Você consegue digitar? Você consegue digitar aí no seu celular Não, o não nome do consigo. site? Olha, vou mostrar. Dá para ver o nome? Não. Não. Não É dá. WORLD de mundo, a letra O e metro em inglês. Edgar, você pode digitar para a gente, por favor? Ok, Marcelo. E aí, o que esses números estão mostrando? Primeiro, a epidemia está em franco crescimento. Olha só. No comecinho do mês, foi dia 2, se eu não me engano, eu postei o primeiro milhão de casos. Até fiz um comentário sobre isso. E depois de 5 ou 6 dias, mais ou menos, eu disse que tinham entrado mais 500 mil casos. E agora eles já são 2 milhões e 50 mil. Pensar que ele demorou. Vamos contar 1º de dezembro, que foi quando... 1º de janeiro, perdão. Quando não é o início oficial, mas é um número bem aceito. Ele demorou 4 meses, quer dizer, janeiro, fevereiro, março, demorou 3 meses inteiros para fazer 1 milhão de casos. E demorou 15 dias para fazer o segundo milhão. Isso é mais ou menos que nem dívida do cheque especial. A dívida do cheque especial cresce mais ou menos desse jeito. É uma curva que vai ascendendo cada vez mais rápido. Então, nós temos... Aqui, né, Marcelo?
como diz o Edgar, ainda vamos chegar no pico. Você está conseguindo ver Sim. as mensagens? Só para eu Eu saber, não, ou só eu que vejo? não, eu vejo, eu Só eu consigo que... ver. Consigo Tá, ver. beleza. Estou vendo um bando de coraçãozinho passando, estou achando lindo. Então, Continue com corações. qual que é a situação hoje no mundo? São, são 2 milhões e 50 mil casos. Eu vou mudar por ordômetro porque a planilha é um pouco mais simples de ler, tá? E os números são um pouquinho diferentes, tá? O ordômetro ele atualiza mais rápido. Então, o mundo. Eu tenho 2 milhões 75.528 casos, 2 milhões e 75 mil casos, né? De ontem para hoje foram 77 mil casos novos. Tivemos até hoje no mundo 134 mil mortes. Só da meia-noite até agora foram 7.600 mortes. Tivemos 500 mil casos recuperados. Dos casos que estão doentes, 51 mil são classificados como casos críticos. Desculpa mexer o celular, gente. O celular está apoiado na tela do computador. E o mundo tem 264 casos para cada 1 milhão de habitantes e tem 17,2 mortes para cada 1 milhão de habitantes. Esses são os números globais. Quando a gente olha Estados Unidos hoje é o grande campeão de casos, é os Estados Unidos, que tem 641 mil casos, ele tem praticamente 25% dos casos do mundo, com um total até agora de 28 mil mortes. E aí uma coisa que é surpreendente, a terceira localidade com mais casos no mundo é o estado de Nova York. O estado de Nova York, ele tem só ele 214 mil casos. Quer dizer, o estado de Nova York, ele tem metade dos casos dos Estados Unidos. O estado de Nova York sozinho tem 25% dos casos do mundo. É muita coisa, é muita gente. Depois disso, o terceiro lugar do mundo com mais casos é a Espanha, com 177 mil. Depois vem a Itália, com 165 mil. A Alemanha, com 133 mil. A França, com 131 mil. E aí vem uma grande surpresa. A cidade de Nova York, com 118 mil casos. Fabiana está fazendo uma colocação aqui, Marcelo, que o Ah, Dudu fez também durante essa semana. A gente tem que levar muito em consideração a questão da densidade demográfica, sem né? dúvida, sem dúvida. Nova York é um formigueiro humano. Nova York é um formigueiro humano, a doença espalhou muito depressa. Agora, o Brasil hoje, de acordo com a John Hopkins, tem 28.320 casos. Vamos lá no outro que eu prefiro. O Brasil tem 28.320 casos, foram 3 mil casos novos hoje, 1.736 mortes, 283 mortes hoje, 7 mil casos recuperados, 22 mil casos ativos, 1.200 considerados críticos, 2,8 casos por 1 milhão de pessoas. Só que aí nós temos um grave problema. O Brasil, enquanto os Estados Unidos têm 9.800 testes para cada 1 milhão de habitantes, a Espanha 13 mil, a Itália 18 mil, o Brasil tem 296 testes por 1 milhão de habitantes. Quer dizer, há uma imensa subnotificação de casos no Brasil. Isso não é um problema político, é um problema logístico, porque não se está conseguindo comprar testes de boa qualidade. Assim que eu acabar essa live, eu vou entrar numa webinar de um laboratório muito importante aqui em São Paulo. Não vou fazer propaganda de graça, né? Mas eu vou entrar nessa webinar e vou assistir exatamente uma atualização do que está acontecendo com os exames para coronavírus.
É uma webinar fechada para médicos, então eu não posso divulgá-la aqui. Então, e o panorama da doença? Vamos voltar aos números mundiais. Eu tenho 2 milhões de casos. Eu tenho 134 mil mortos e eu tenho 509 mil pacientes recuperados. Se fizerem as contas, eu tenho 1.430.000 casos ativos. Pessoas que hoje, nesse exato momento, estão doentes. E por que isso acontece? Porque, ao contrário de uma gripe pelo vírus da influenza, que demora aí aproximadamente, a doença tem um curso de aproximadamente uma semana a 10 dias, os casos graves, os casos moderados e graves de coronavírus, eles podem permanecer doentes por quase um mês, contando a partir da data do contágio, não a partir do aparecimento dos sintomas. Então, são pacientes que ficam muito tempo hospitalizados, são pacientes que demandam, principalmente os graves e os críticos, muitos recursos de saúde. E aí é que está a razão da necessidade do isolamento social. Por quê? Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, o sistema de saúde ele vai entrar em colapso, como quase aconteceu em Nova York. Há 2 semanas atrás, eu tive uma conversa com uma médica de Nova York, que é uma colega de faculdade, ela também fez medicina na USP. Exatamente, Fabi, menor rotatividade de leitos em UTI. E ela tinha feito uma postagem num grupo fechado de médicos, que é o nosso grupo da faculdade. Ela estava dizendo a seguinte situação, que da janela do consultório dela no pronto-socorro, ela trabalha fazendo pronto-socorro em Nova York. Ela via muitas viaturas paradas no pátio. Por quê? Não tinha full staff para poder levar carro de polícia, ambulância, não tinha paramédicos, porque muitos estavam doentes. E era previsto que em 6 ou 7 dias, os respiradores de Nova York iriam acabar. Então, esse colapso só não aconteceu porque aportou no meio da semana, em Nova York, aportou um navio hospital da Marinha com 1.000 leitos. Para vocês terem ideia do que significa 1.000 leitos, é o tamanho do maior hospital do país, que é o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, o prédio principal, tem aproximadamente 1.000 leitos, que hoje estão 100% dedicados ao atendimento do coronavírus. Então, são doentes graves, são doentes muitas vezes críticos, só que, se a gente considerar o universo da infecção viral, é uma porcentagem pequena. A imensa maioria dos casos passam assintomáticos. Nós temos um problema hoje com os testes de detecção do vírus. Alguém perguntou sobre incubação. Muitos pacientes não vão ter sintoma nenhum. A maioria dos pacientes vai apresentar sintomas entre 5 e 9 dias, a maioria entre 5 e 7 dias. Só que mesmo que você não apresente sintomas, ser um contaminante. Você vai excretar vírus no meio ambiente e pode contaminar outras pessoas. Antes de falar da doença, vamos falar um pouquinho desse bendito desse vírus. Ao contrário do que se acredita, a família coronavírus é uma família que ela é nativa dos morcegos. Morcego é um animal que, na sua grande, é um animal com milhares de espécies diferentes. A grande maioria delas são inofensivas, são espécies frutíferas, raras são hematófagas. E do morcego, o coronavírus ele atingiu outros animais e chegou ao ser humano. A primeira epidemia de SARS, que foi em 2008, ela teve, que também foi oriunda na Ásia, ela
ela veio diretamente do morcego. A segunda grande epidemia de coronavírus foi a epidemia de MERS, que foi a febre do Mediterrâneo. Também gravíssima. Foram os casos ativos, os casos doentes, tiveram mortalidade de 50%. 50% das pessoas que foram diagnosticadas com a doença MERS morreram. Só que depois que a epidemia acabou, descobriu-se uma grande quantidade de pessoas que não tiveram sintomas, mas que tinham sorologia positiva para o coronavírus, para aquele coronavírus. Principalmente entre tratadores e cuidadores de camelo. E sabe-se hoje que foi o camelo que transmitiu essa doença para o ser humano. E não foi. E o atual, ele do morcego, ele foi para um bichinho muito simpático chamado pangolim. O pangolim é um bichinho que ele é tão feio, mas tão feio, mas tão feio que ele fica bonitinho. E o pangolim, ele é muito utilizado na alimentação chinesa e na fabricação de remédios tradicionais da medicina chinesa. E precisa de remédios muito populares. E foi assim do pangolim que ele chegou no ser humano. Bom, falando um pouco da doença em si. Peraí, Marcelo. Vamos falar um oi aqui para o pessoal. Antes de partir para a doença em si, né? Queria também falar um oizinho aqui. Tô vendo que tem gente de fora do Brasil nessa live. Elmira Strong, minha tia dos meus filhos, queridíssima, Elmirinha. Tem também a Dani Vanucci, meu irmão de Federação Espírita, grande amigo. Vai falando um oi aí geral, Marcelo. Que bacana. A Tabata também está lá nos Estados Unidos, falei com ela essa semana. E acho importante a gente colocar aqui, vamos pensar um pouquinho aí do ponto de vista da psicologia, né? Que a gente está aqui agora, olha só, vivendo esse momento, né? Mas estamos podendo interagir com pessoas que estão nos mais variados espaços. A Mariana Rosseto também entrou, Johanna, no Paraná, enfim, tanta gente querida em várias localidades, né? E o que está possibilitando isso é a tal da tecnologia da informação, né? E o como a gente tem que fazer as pazes com essa tecnologia da informação, porque ela facilita essa comunicação, ela nos mantém conectados, né? E essa questão de estarmos conectados uns aos outros, mesmo que distantes fisicamente, facilita a viver esse processo tão dolorido que está sendo essa quarentena, a angústia, né, de lidar com esse desconhecido, de não saber o que está por vir, de que maneira que a gente vai lidar com tudo isso, como que vamos ficar emocionalmente, se vamos ou não perder alguém querido, né? Enfim, tantas as coisas, né, que podem estar acontecendo. Então, assim, fazer as pazes com essa tecnologia da informação, fazer videochamada para as pessoas queridas, contar, né, para as pessoas aí que você não vê, contar o quanto elas são queridas, que bacana. Inclusive, eu queria até contar para vocês que eu e o Marcelo, para quem não sabe, nós somos namorados, né? Nós namoramos aí há quase 2 anos, né? E a gente, assim, decidiu que nesse período a gente não vai. Bob! Hello, Bob! Que a gente não vai se ver por uma questão de proteção, né? Mas isso não quer dizer que a gente não esteja conectado, isso não quer dizer que a gente não esteja ali o tempo todo querendo saber um do outro, como é que você tá, como é que você não tá, né? E é o dia inteiro, né, Marcelo? O dia É o inteiro dia nessa inteiro. conexão. Com meu filho também, Dudu, combinamos aí, finalmente, gente, ele se rendeu às videochamadas, 5º ano de faculdade, só agora que eu estou conseguindo isso. Então, o como a gente realmente tem que fazer as pazes com a tecnologia da informação. Tomar cuidado também para que, nesse momento, não caiamos aí na situação de vício, né? Porque as pessoas ficam muito em casa, então muitas vezes acabam ficando ali ligados demais na tecnologia. Então, procurar outras atividades além da tecnologia. Pode voltar, Marcelo. Então, retomando, falar um pouquinho da doença em si. Como que é a evolução dessa doença? Mas a imensa maioria, mas esse número. Oi, Simone, boa noite. Simone é minha funcionária que está tomando conta da minha filha, que também está em isolamento social. A imensa maioria não vai ter sintoma nenhum, ou vai ter sintomas
tão brandos, mas tão brandos, que vão passar despercebidos. E normalmente essas pessoas, elas transmitem o vírus a partir do seu contágio por até 14 dias. Por isso que é recomendável ao comunicante desse tipo de um caso suspeito ou confirmado, minha filha mandando um eu te amo, que linda. Te amo, Bia. É muito importante que, quando você é comunicante de alguém, você fique em isolamento por 14 dias, porque você pode transmitir o vírus e sem ter sintoma nenhum. Algumas pessoas vão ter alguns sintomas que são absolutamente estranhos, absolutamente diferentes. Como, por exemplo, perda de paladar, perda do olfato, a pessoa para de sentir cheiro. Isso acontece por uma ação direta do vírus, tá? E não é uma coisa muito comum, mas eu diagnostiquei um paciente com coronavírus por causa disso. Tive sorte de conseguir fazer diagnóstico, tinha exame positivo. Alguns pacientes vão ter uma forma gripal, mas é uma forma gripal meio atípica. Nayara, boa noite, tudo bom? Que forma atípica é essa? Tosse, normalmente seca, muito raramente com um pouco de catarro e às vezes com um pouco de sangue. Normalmente, quando tem secreção ou tem sangue, deve ser... A gente tem que pensar num quadro mais grave, a gente tem que pensar na possibilidade de um acometimento pulmonar mais sério. Falta de ar, no começo ela pode não aparecer, mas com a progressão e o agravamento da doença, ela aparece e é o sintoma mais importante para a gente definir a ida ao hospital. A partir do momento que eu tenho falta de ar e essa falta de ar começa, sim, volta o paladar, sim. A partir do momento que essa falta de ar começa a se intensificar, é a hora de procurar o hospital. A doença, ela é uma doença que ela não é rapidamente progressiva, ela evolui lentamente. Alguns pacientes, a partir daí, vão começar a melhorar. Alguns pacientes vão precisar ir para o hospital receber. Vão melhorar e vão parar. Esses que fazem essas formas moderadas, que vão para o hospital, internam, ficam na enfermaria, no apartamento, recebendo oxigênio, em isolamento, e saram. O doutora Tânia, colega minha de turma na faculdade, muito bem-vinda, grande ginecologista. Muita honra ter você na minha sala. Eles normalmente vão ter um quadro evolutivo que dura em torno de 10 dias. Então, se considerar a partir do contágio, vamos contar 5 dias de incubação, a doença vai evoluir em 2 semanas e 2 semanas está resolvida. E quando esse paciente para de ter sintomas, principalmente sintoma respiratório, depois de 2 ou 3 dias, ele está liberado de isolamento e esse paciente está protegido. Ele não pega a doença novamente. A doença, este coronavírus, ele imuniza. O que não impede que vai acontecer o que acontece com o vírus da gripe, que mute e apareça outro no futuro. Os pacientes que vão para a UTI, eles são divididos em graves e críticos. Sim, é mais ou menos 1/3 é crítico, 25% são críticos, os outros 75% dos que vão para a UTI são apenas graves. Entre os graves, nós temos uma mortalidade aí em torno de 14% a 16%. Entre os críticos, a mortalidade vai para 50%. São doentes realmente muito críticos. Agora, vou ter que subir um pouquinho o nível da discussão para não deixar os nossos colegas médicos também entediados, que a maioria já ouviu isso muitas vezes. Vou falar no final, Cris Poço. O paciente que vai para terapia intensiva, que tem recursos, o vírus, ele chega no pulmão um pouco pela via aérea, um pouco pela circulação. Porque lembra que a porta de entrada desse vírus é a boca, é o nariz e os olhos.
E ou a gente tem contato com partículas de saliva contaminadas no ar, ou, ou sim, pode estar doente de sem apresentar tosse. Ou porque você pegou num algum objeto que está contaminado, que nos últimos 2 dias, 2 a 3 dias, alguém contaminado pôs a mão, e depois você levou a mão à sua face. Então, esse mouse é só meu, tá, gente? E eu estou em isolamento domiciliar. E então, esses vírus, esses pacientes, os que sobreviverem, eles podem manter eliminação do vírus por até um mês. E eles podem manter essa eliminação de vírus por até um mês. Por isso que no começo acreditava-se que podia se reinfectar. Porque eram pacientes que já estavam curados, faziam o teste do vírus na garganta e encontravam o vírus lá. Mas na verdade a gente sabe que não. Eles ficam mantendo esse vírus eliminando por um mês. E os corpos das pessoas que morrem, elas eliminam o vírus também, mesmo depois de mortas. Por isso você precisa tomar os cuidados que está se exigindo no caso de morte por coronavírus. Só para os doentes críticos, eles provocam uma grande ativação do nosso sistema imunológico. Existe um fenômeno chamado tempestade de citocinas, que é um termo, aliás, bastante, vamos dizer assim, forte, né? Que é onde uma grande quantidade de fatores inflamatórios são liberados, e esses fatores inflamatórios vão fazer com que as nossas células de defesa ataquem o nosso próprio organismo, principalmente os pulmões e o coração. Além de tudo, esse vírus, ele desencadeia uma coagulação intravascular disseminada, quer dizer, o sangue começa a coagular espontaneamente dentro dos nossos vasos. Isso aumenta, isso acontece principalmente no território dos vasos pulmonares, o que piora muito a insuficiência respiratória. E esses pacientes começam a consumir seus fatores de coagulação, porque começam a formar coágulos para todos os lados, e eles começam a ter sangramentos. E você precisa bloquear a cascata da coagulação. Você precisa heparinizar plenamente esses pacientes. São pacientes muito complexos, precisam de uma atenção altamente especializada, tem que ser serviços que tenham estrutura para esse tipo de atendimento. O que fazer se você tiver sintomas? Utilizar antitérmico, preferencialmente dipirona ou paracetamol. Controlar os sintomas. A doença ela não tem uma evolução aguda, ela evolui devagar. Então dá para você se observar, dá para você se autoavaliar. Começou a notar que essa falta de ar está piorando, é a hora de procurar o serviço de saúde. Lembrando que quando você vai a um serviço de saúde, e se você está com coronavírus, você está tendo risco de transmitir para as outras pessoas. Se você não está, você está com risco de pegar. Sim, Juloski, minha colega de escritório. Sim, a heparinização plena. A heparinização plena nesse tipo de paciente. Acredita-se que o paciente anticoagulado que por outros motivos esteja mais protegido, mas isso é uma coisa que é uma especulação, tá? A gente não tem ainda um número de casos suficiente para isso. Então, eu vou contar até mesmo uma experiência pessoal. Semana passada, eu comecei a ter falta de ar. No meu grupo da faculdade, vários colegas se contaminaram. Eu comecei a ter falta de ar. Ao longo da semana, eu fui progredindo e eu fui num hospital aqui em São Paulo. Fui atendido, vi vários pacientes lá, fui muito bem atendido. Não é coronavírus, eu tive uma influenza, que também está tendo nessa época, né? E aí, sarei, tô bem, não tenho mais nada, evolui bem. Mas assim, existe esse risco
de ter, inclusive, os dois juntos. A gente está entrando em época de influenza. E só para terminar, para deixar também um pouco de espaço para a Ana, que também vir uma live de um só, eu não acho isso legal. Né, Aninha? O... Os principais cuidados é o antitérmico. Esse vírus pode dar muita fadiga, muita. Ele pode dar muita fadiga, pode dar muita dor muscular. Então, usar um analgésico. Mas, assim, o que deve desencadear a gente para o hospital? Ou essa fadiga está ficando muito intensa, mas assim, muito intensa mesmo, a dor muscular também, que não está conseguindo controlar com medicação, ou então é falta de ar. Isso são os principais desencadeantes que devem levar alguém para o hospital. E por isso a importância do isolamento. O isolamento ele é crítico. Para quem tem. Marcelo, espera um pouquinho. Vamos dar um tempinho aqui só para falar boas-vindas para algumas pessoas que entraram e a gente vai entrar nessa questão do isolamento. Pode ser? Pode Pode. ser? Então tá bom, tô vendo, gente, quanta gente bacana aqui nessa live. Acabei de ver que entrou aqui o Edmilson Comparetti, entrou também o Lucas Borgato, Neuzinha, enfim, tanta gente. Queria dizer que esses dois primeiros que eu falei, eles fizeram orientação profissional comigo. O Lucas hoje já é médico, formado aqui na Unesp, em Botucatu. O Edmilson está na Unicamp, sexto ano. Eu acompanhei esses dois aí muito de perto, muito bacana. A gente vê assim que pessoas que eu conheci ali no colégio, né, no ensino médio, hoje já são médicos e podendo participar. Estou muito feliz com a participação de todos vocês. Acho que vale a pena a gente pensar nessa questão aí do isolamento, né, Marcelo? O quanto as pessoas têm que se reinventar, né? O quanto as pessoas estão tendo que se reinventar. E aquela coisa, né? Fazer as faxinas aí no dia a dia. Um dia desses eu até morri de rir, porque eu estava dando aquela limpadinha aqui em casa. De repente, eu me deparo com gente, muito fofo, com um livrinho que escreviam, sabe aqueles caderninhos de recordação de 15 anos? Incrível, gente. Assim, foi muito bacana, foi uma experiência super legal. E poder olhar para aqueles livrinhos e ver que são pessoas que até hoje fazem parte da minha vida. Olhar para aqueles livrinhos, Cris Marcondes está nesse livrinho, né? Que eu reconheço pela letrinha. Então, eu penso que é um tempo, gente, da gente também mergulhar nesse nosso mundo interior, poder olhar para o que de fato é importante, né? O que é importante para as nossas vidas? O que faz sentido, né? E se não fosse o dinheiro? Vamos colocar essa palavra. E se não fosse o dinheiro? Porque agora parou, né? Não vamos entrar nessa questão da economia, que acho que não cabe aqui nessa live, mas muitas pessoas estão paradas em casa e estão, inclusive, sem ganhar dinheiro. E elas estão tendo que se reinventar, né? E o que será que essas pessoas vão querer fazer de fato, né? Quando terminar tudo isso? Será que esse caminho tem um coração? Né? Essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, principalmente quando estamos pensando aí nessa questão profissional, né? Será que esse caminho tem um coração? Será que vale a pena permanecer? Ou será que eu vou ter que me reinventar? Como a gente vai ter que ressignificar tudo isso? Um pouco antes, né, dessa live, eu até agradeci uma pessoa que me incentivou para essa questão do atendimento online, porque era uma coisa que eu não pensava como psicóloga alguns anos atrás, em trabalhar como psicóloga dentro de um contexto de atendimento online, porque a gente fica sempre muitas vezes engessadinha naquele contexto de consultório. E hoje não, né? A gente realmente tem que se recriar o tempo todo, tem que estar criativo, tem que estar com a mente saudável, porque se a gente estiver com a mente saudável, a gente vai ser capaz de lidar com a frustração. E uma pessoa que é capaz de lidar com a frustração, né? Porque com certeza é uma frustração muito grande para todo mundo, mas é como está a adaptação. De que maneira eu estou lidando com essa situação, né? Eu estou adaptada para isso ou não, né? Eu estou sofrendo, eu estou no plano ali, sabe aquela coisa do mimimi? A criança está enfrentando ou está com mimimi? De que maneira a gente vai poder encorajar quem está ao nosso redor, inclusive, a viver essa situação como um todo? Marcelo, podemos voltar aí para essa questão da quarentena. Eu estou só um pouco perdida com o tempo, porque eu não sei quanto tempo a gente Já tem. foram 40 minutos.
40 minutos. Então tá bom. É. Pode continuar. Então, a questão da quarentena, gente. A questão da quarentena, gente. Qual que é a questão relacionada à quarentena? Primeiro, é muito, muito importante o isolamento social nesse momento. Isso é indiscutível. A gente deve, primeiro, sair o mínimo possível, só o extremamente necessário. Pessoas que são grupo de risco não devem sair. Então, os idosos, principalmente, essa doença, a mortalidade dela, ela aumenta exponencialmente com a idade também. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa idosa, faça os cuidados para essa pessoa de supermercado, compra, use, à medida do possível, os serviços de delivery. Tudo que entra em casa é muito. Obrigado, Anandinha. Amo você. Tudo que entra em casa precisa ser higienizado, ou com álcool, ou com água sanitária diluída, ou então precisa. E aí, ar-condicionado guardado, etc. O sapato, o ideal é que você tire fora de casa, ou no lugar do seu capacho, você coloca um pano de chão embebido em água sanitária, você molha ele antes de sair, e na hora. Oi. Ixi, acho que o Marcelo caiu um pouquinho. Acabei de ver que a Denise Lopes entrou também. Denise Lopes, Marcelo, acabou de entrar, ela vai fazer uma live comigo. Fica a dica aí para quem quiser assistir na Eu caí, quinta-feira. Ana? Eu tô vendo Caiu um você. pouquinho. Caiu um pouquinho. Tá me ouvindo agora? Tô, Tá me ouvindo? perfeitamente. Não, eu, não, eu nem notei que tinha caído. Deu uma caidinha e eu aproveitei para contar aqui que entrou a Denise Lopes, que ela vai fazer uma live comigo na quinta-feira às 18 horas. Denise Lopes, ela teve coronavírus, né? Ela ficou internada durante 14 dias, é isso, Dê? 14 ou 15 dias, né? E agora ela está de alta e ela vai contar um pouquinho aqui como é que foi essa experiência para ela, a importância do acreditar, né? A importância desse, enfim, de estar bem mentalmente para enfrentar, né, essa doença, que não é fácil você ficar 15 dias dentro de um hospital, né, com todas essas incertezas. Quinta-feira, Então, então, às 18 horas. Volta, Marcelo. então só para terminando, o que eu falei de isolamento. Então, colocar um pano de chão bebido em água sanitária, a hora que você sai, você deixa esse pano ali, a hora que você volta, limpa o sapato, a sola do sapato ali, entre de preferência pela entrada de serviço, vá direto para a sua área de serviço, dispa toda a roupa ali, já coloca na máquina, já deixa dentro da máquina, vai imediatamente tomar um banho da cabeça aos pés e mantenha e depois disso coloca uma roupa e vai fazer o que tiver que fazer. Para o idoso, faça as compras por eles, deixa na porta da casa, ele pega, toma esses cuidados. Vamos tentar diminuir a circulação de pessoas. E a gente sabe, é angustiante, é difícil, é complicado. Há poucos dias eu gravei um vídeo para uma. Marcelo, posso só pegar Ai, desculpa, pode falar. Um Não, eu vídeo para uma gravei um empresa? vídeo para uma empresa que faz gestão de idosos, porque os idosos estão ficando angustiados, estão ficando deprimidos, estão ficando inquietos. E aí eu passo a bola para a Ana de volta para ela comentar sobre isso. Ah, tá legal. Inclusive, eu gravei um vídeo também para essa mesma empresa que o Marcelo está falando. Tá lá no meu canal do YouTube, Psico na Bike, quem quiser curtir. Eu acho interessante a gente pensar também, gente, na questão aí, como pensar, né? Desse todo mundo dentro de casa, de que maneira que estão as relações, né, dentro dessa quarentena, a importância de cuidar, né, vamos pensar aí na questão do casamento, né, eu tenho ouvido muitas pessoas reclamando, falando, ai, olha, eu acho que de duas uma, ou essa quarentena, ela vai unir muito esses casais, ou vai ter muita separação, né, a gente até ouve algumas piadinhas aí, advogada falando que depois que terminar a quarentena, né, vai fazer uma promoção lá, porque é muita separação. Eu ainda acredito na possibilidade da gente
aproveitar esse tempo, né, para poder olhar com cuidado para o outro, né, para poder olhar aí com empatia mesmo, com respeito. O quanto é fundamental a gente tentar, mesmo em espaço pequeno, vamos pensar aí, algumas pessoas estão vivendo aí numa edícula ou num apartamentinho pequeno, né, enfim, mas respeitar a individualidade do outro. Ter a consciência de que a gente vive num mundo, né, onde a gente não é mais a metade da laranja, como antigamente algumas pessoas aí colocavam. Não, somos pessoas inteiras, com necessidades próprias e com necessidade, inclusive, de ter um tempo para nós mesmos, né? Então, de repente, está ali num apartamento pequeno, um que quer ir ver um filme, o outro quer ler um livro, enfim, disponibilizar, né, esse tempo para o outro, para que o outro possa, de fato, né, estar aí bem, meditar, enfim, cada um vai achar uma maneira de ficar bem. É muito importante isso. Não é mesmo, Fá? A Fá que medita bastante aí. Fá que está super convidada também para contar um pouquinho dessa experiência para a gente, né? Vamos marcar uma live. Tabata, você também. Depois podemos combinar uma live, querida. Como que está a vida aí nos Estados Unidos com o coronavírus? E aí, Marcelo, volta, querido. Bom, eu acho que a gente pode, até já concluindo, a questão do isolamento social. Alguém perguntou aí se isso pode prolongar a crise para o inverno. Sim, pode. E é esse o objetivo do isolamento. O isolamento, o objetivo dele não é que você não pegue. É impossível que as pessoas não se contaminem com esse vírus. Tá? É impossível. O objetivo é que as pessoas não peguem ao mesmo tempo. Então é assim, porque se todo mundo pegar ao mesmo tempo, pode ser que muita gente que conseguiria sobreviver à doença tendo atendimento adequado não consiga por falta de atendimento, porque o sistema colapsou. Imagina, aqui em São Paulo, nós já temos 2 hospitais inteiros, que estão preparados para atender só casos graves, o Hospital das Clínicas e o Hospital Emílio Ribas está se preparando para isso também. E o Exército construiu, numa velocidade que foi impressionante, 2 hospitais de campanhas gigantescos. Um deles é do tamanho de um campo de futebol, aliás, está dentro do estádio do Pacaembu. Eu vi esse hospital ser construído virtualmente em 2 dias. Falaram do hospital na China, mas não viram o que nós fizemos aqui. E foi construído outro hospital de campanha lá no Sambódromo. Esses 2 hospitais de campanha, para os pacientes que não são graves, ou que estão estáveis, eles só estão de oxigênio, de atenção hospitalar, ou os que já deixaram de ser graves, mas ainda não têm condições de ir para casa. Então, isso vai depender, inclusive, de um operador logístico muito, muito, muito antenado, porque a gente precisa trabalhar esses recursos com inteligência, porque eles são limitados. Uma última coisa, a questão da máscara. A principal função da máscara não é você se proteger, é proteger as outras pessoas, tá? A máscara, ela apresenta uma proteção parcial. Essa proteção parcial, você consegue melhorar de alguma coisa que eu vou falar, mas ela evita que o vírus saia, porque a gotícula de saliva a gotícula de saliva que sai quando nós exalamos, ela é grande o bastante para que ela fique retida na trama da máscara. Só que à medida que o tempo passa, essa gotícula está no ar, ela vai perdendo água, a evaporação vai ficando menor. Mas agora não adianta usar máscara, como eu vejo gente andando na rua com a máscara no queixo, com o nariz de fora da máscara, ficar ajeitando a máscara, ficar levando a mão ao rosto. Não adianta. A máscara de pano funciona? Funciona. A dica que eu faço, porque está muito difícil, porque no começo, uma correria atrás das máscaras, foi uma imprudência, isso não aconteceu só no Brasil, mas foi uma imprudência, por quê? Naquele momento onde acabaram as máscaras, o vírus estava circulando muito pouco. Então elas eram altamente inefetivas, agora elas estão fazendo falta. Então é assim, pode usar máscara de pano? Pode. Eu comprei 4 máscaras, comprei, inclusive, para ajudar uma família de costureiros, que eles estão parados.
E o ideal é que você compre uma máscara de pano que ela seja um tecido duplo, pelo menos duplo, e que ela tenha uma abertura que funcione como se fosse um bolso. Nessa abertura, você coloca uma folha de filtro de pó de café, filtro melita mesmo, porque melhora muito a eficiência dessa máscara. Usou, chegou em casa, essa máscara precisa ser lavada, ou, na pior das hipóteses, passada com ferro bem quente. Então, eu comprei 4 para ir revezando máscaras para quando eu preciso sair. E elas funcionam bem. Então, vale a pena. O ideal é a máscara cirúrgica, mas aí é importante a gente deixar hoje a máscara cirúrgica e a N95 para os profissionais de saúde, porque está faltando no serviço nos hospitais. Importante. Como O está o que, tempo Ana? aí? Desculpa. Como está o tempo aí? Temos 8 minutos. Então, tá bom. Então, só para a máscara, ela deve ser trocada sempre. A máscara cirúrgica, ela deve ser trocada sempre que ela está úmida, tá? De 2 a 3 horas no máximo, no máximo. E também não tem nada de ficar fazendo mais do que 2 horas na rua, né, gente? Pelo amor de Deus, a não ser que você tenha uma necessidade de trabalhar. Aí leva várias e vai trocando, lembrando de nunca retirar a máscara assim. Sempre retirar a máscara assim, para não levar a mão ao rosto. O álcool gel, ele não precisa ser utilizado em casa. O álcool gel, ele não substitui a água e sabão, ele complementa. O ideal é a lavagem de mãos com água e sabão. E essa lavagem de mãos tem que ser uma lavagem de mão completa. Tem vários vídeos no YouTube com técnica. A gente está com pouco tempo, não vou demonstrar isso aqui. Tem uns vídeos ótimos com pessoas lavando a mão com guache. Aí você vê exatamente o porquê da lógica da técnica. E, e especialmente com relação à máscara, não dá, mas tem gente que precisa, tem gente que está trabalhando, tem um profissional de saúde. A N95 ela deve ser reservada exclusivamente para hospitais, não e para quem está atendendo doentes, tá? Eu acho uma judiação ver gente usando N95 na rua. Não há necessidade disso. A máscara de pano resolve muito bem. Eu acho que daqui eu encerro minha parte, vou passar a bola para a Ana, que afinal de contas é a dona da sala, né? Eu sou só um convidado. Imagina, Marcelo, estamos juntos aqui. Na verdade, eu acho que vale a pena a gente pensar, então, né, nessa questão do cuidado com a saúde mental, cuidado para o não adoecimento, estar atento, né, principalmente aos idosos, né, que estão aí fechados, sem a possibilidade, muitas vezes, de sair mesmo de casa, porque nós ainda, vez ou outra, sai para ir no supermercado ou pequenas atividades, mas eles estão muito fechados. Então, assim, vamos tentar manter esse contato, vamos tentar mostrar o quanto eles realmente estão conectados, né, conosco aqui. Acho que nos questionarmos, né, que tipo de vida eu estava tendo antes da pandemia, né? Acho que é uma pergunta aí que a gente tem sim que se fazer. Que tipo de vida eu quero ter depois dessa pandemia, né? Saber que a gente não consegue controlar nesse momento essa situação. Claro que tem a questão do isolamento, etc e tal, mas está fora do nosso controle. Ela existe, ela está aqui, né? A questão é o que é que eu vou fazer com isso? De que maneira eu vou enfrentar, né? Então, quanto melhores estivermos fisicamente, mentalmente, né? Melhor a gente vai passar por essa situação. Eu e o Marcelo temos uma surpresinha para vocês, né, para o final dessa live, que é uma musiquinha, né? Que eu não sei se todos vão ficar aqui para ouvir, mas se não ficarem, fica a dica, que é o Paciência, do Lenine. Fica a dica para vocês. Foi um prazer imenso, né? Queria dizer que foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos fazer outras. E vamos tentar manter o equilíbrio, gente, que é meio caminho andado. Beijo. Se puderem ir colocando coraçõezinhos agora, porque daí parece que é importante isso para o Instagram. E se alguém tiver alguma pergunta também, quiser marcar aqui, depois a gente pode tentar responder no inbox. Acho que é importante isso também, né?
E aí, Marcelo? Não tá falando? Pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais. Renato Filete, meu primo. Glaucia, minha irmãzinha. Ana, precisamos sair, porque senão a gente não consegue salvar a live. Sim. Gente, a gente tem que sair, porque senão não consegue salvar a live. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E vamos continuar conectados, amigos de longa data, enfim, amigos queridos, recentes. Ó, beijo grande. Beijo, Tchau, gente. amor. Valeu. Filho, beijo, Beijo. pai, beijo todo mundo. Encerrar vídeo. Calma aí, tem certeza?